Olá, amados aqui da Sala de Justiça. Sejam muito bem-vindos. Amados, a nossa história de hoje é sobre Carol Ann Doherty e começou no dia 23 de outubro e o ano era 1962, há exatamente 64 anos atrás. Carol era uma garotinha amável, com um sorriso lindo, e ela andava sempre muito bem vestida, arrumada com lindos vestidos e com fitas para enfeitar o seu cabelo. Isso a deixava ainda mais linda. Carol amava brincar e também andar de bicicleta, coisa que ela fazia sempre e sem preocupação, pois se sentia segura e confiante que logo voltaria para sua casa e para junto de sua família. Nesse dia, ela estava a caminho da biblioteca. Carol pertencia a uma família religiosa e sempre parava na igreja para fazer suas orações. O caso Carol Ann Doherty começava no verão de 1962, em uma pequena comunidade da Pensilvânia, quando a menina de apenas 9 anos desapareceu após sair de casa para uma atividade rotineira. E se você gosta de histórias de crimes reais, você está no lugar certo. Já deixe seu like, seu comentário, se inscreva e compartilhe. E para quem não me conhece ainda, o meu nome é Solange Benite. Seja muito bem-vindo. Aqui no canal da Sala de Justiça, eu conto e reconto crimes reais para quem gosta de true crime. Agora, vem comigo que no caminho eu te explico como tudo isso aconteceu. E enquanto isso, na Sala de Justiça, era um dia comum para Carol e nada que indicasse qualquer perigo iminente. Horas depois, a ausência começou a preocupar a família e buscas improvisadas se espalharam pela vizinhança. O pior cenário se confirmou quando o corpo de Carol Ann foi encontrado em uma área isolada. A cena indicava violência brutal, chocando profundamente a comunidade local. Amados, eu vou falar uma coisa aqui para vocês. Eu não sei para vocês, mas esse tipo de caso é muito complicado porque envolve criança e isso realmente mexe muito comigo. Eu sei que todos os casos são tristes, porém, os nossos menores são tão indefesos que isso definitivamente torna esse caso ainda muito mais chocante e horrível. Eu também já deixo aqui para quem é sensível a esse tipo de conteúdo não continuar a ver ou ouvir. Vá para outros vídeos aqui do canal, ok? Continuando. Pessoal, antes de qualquer coisa, existe um detalhe importante que torna essa história ainda mais inquietante. Como faz muito tempo esse caso, as autoridades não soube informar exatamente o que Carol vestia no momento em que foi assassinada. E essa ausência de informação, em vez de enfraquecer a narrativa, na verdade a torna mais poderosa. Porque quando um crime atravessa 6 décadas até ser oficialmente encerrado, alguns detalhes se perdem no tempo, nos arquivos físicos, nas páginas amarelas de relatórios datilografados. O que se sabe é que era um dia comum, um dia em que nada indicava perigo. Carol saiu de casa vestida com roupas típicas de uma criança americana do início dos anos 60. Algo simples, cotidiano, apropriado para brincar ou caminhar pelas redondezas. Eu, particularmente, acho que pela época que era nos anos 60 e pelas fotos, eu realmente penso que ela usava vestido com meia calça, sapatinho estilo boneca e fitas no seu lindo cabelo longo, como vocês podem ver nas imagens do vídeo. Bom, essa é a minha visão, mas como eu sempre digo, aqui não tem lei Maria da razão. Continuando. Não havia nada extraordinário naquela saída de Carol para a biblioteca. E talvez seja exatamente isso que torna tudo mais perturbador. Ela estava vivendo um momento comum, usando roupas comuns, em um cenário comum, antes de encontrar algo extraordinariamente cruel. A ausência da descrição oficial das roupas também revela algo maior sobre investigações antigas. Na década de 1960, muitos relatórios eram resumidos, técnicos e focados em causa da morte, localização e possíveis suspeitos. A informação, que hoje seria amplamente divulgada pela mídia, como cores específicas, marcas ou detalhes de vestuário, nem sempre eram consideradas essenciais para a divulgação pública naquela época. O foco estava em encontrar o responsável, não em construir uma narrativa detalhada para o público. Isso mostra como o tempo não apaga apenas evidências físicas, mas também fragmentos narrativos que poderiam ajudar a reconstruir visivelmente o último dia da vítima.
Carol Ann Docherty, de apenas 9 anos, foi assassinada. Carol era filha de Frank Docherty e Dorothy Docherty, e irmã de T. Docherty, hoje conhecida como Keita Lanka. Carol foi morta no coro da St. Mark's Church, sua paróquia, onde estudava em Bristol, Borough. Sabemos que ela foi estuprada e asfixiada. Carol deu seu último suspiro naquele coro da igreja, um lugar que era sagrado para ela e para sua família. Este caso permaneceu sem solução por 63 anos. Naquele momento, a investigação foi tratada como prioridade máxima, mas as limitações tecnológicas da época reduziam drasticamente as chances de uma identificação rápida do responsável. Impressões digitais eram difíceis de comparar em larga escala. DNA ainda não existia como ferramenta forense, e o caso rapidamente passou a depender quase exclusivamente de depoimentos e suspeitas circunstanciais. Nos meses seguintes, a polícia interrogou dezenas de pessoas, incluindo moradores da região e indivíduos com histórico criminal. Um nome surgiu repetidamente nas investigações: William Schurender. Ele chegou a ser apontado como possível suspeito na época, mas as provas eram consideradas insuficientes para uma acusação formal. Sem evidência física conclusiva que o ligasse diretamente ao crime, o caso começou a esfriar. A família de Carol Ann ficou presa a uma dor silenciosa, enquanto o arquivo da investigação era gradualmente deslocado para as prateleiras de casos não resolvidos. Décadas se passaram. Testemunhas envelheceram, memórias ficaram menos precisas e o tempo parecia consolidar o assassino como mais um mistério permanente da história criminal americana. A virada aconteceu muitos anos depois, quando investigadores decidiram reexaminar arquivos antigos usando técnicas modernas. Documentos originais, entrevistas datilografadas e relatórios esquecidos foram digitalizados e analisados sob uma nova perspectiva. O nome de William voltou ao centro da análise, especialmente após cruzamentos com comportamentos e relatórios históricos que, na década de 1960, não tinham sido totalmente compreendidos. Embora William já tivesse morrido em 2002, um grande júri foi convocado para revisar o conjunto de evidências acumuladas ao longo de décadas. Amados, vamos ver agora quem era William Schurender. Na época do crime, William morava em Lincoln Avenue, a menos de 5 minutos a pé da igreja. Ele não era natural da região, havia se mudado para Bucks County após cumprir pena por crimes anteriores. Olha só, amados, que absurdo isso. Sua ficha incluía históricos de comportamento violento desde a infância, passagens por reformatórios, dispensa desonrosa do exército e uma condenação por tentativa de homicídio. Olha isso, gente, que absurdo isso! Ele também cumpriu pena na penitenciária de Eastern, na cidade de Filadélfia. Além disso, surgiram testemunhos posteriores afirmando que William teria confessado o crime a familiares. Depois de deixar a Pensilvânia, ele viveu no estado como a Flórida, Texas, Louisiana, onde continuou cometendo crimes violentos, incluindo abusos sexuais e um caso de incêndio criminoso que resultou na morte de uma menina. Isso é muito revoltante para mim. Como esse indivíduo, porque não dá para chamar ele de gente, ainda continuava solto. Se ele estivesse preso, nada teria acontecido com a menina Carol Ann. Tem coisas realmente que não dá para entender. William morreu em 2002, antes de qualquer acusação formal pelo caso de Carol. Em 2025, um grande júri investigativo do condado de Bucks concluiu oficialmente que ele foi o responsável pelo estupro e assassinato de Carol Ann Docherty. Mesmo sem a possibilidade de julgamento criminal devido à sua morte, a declaração formal encerrou oficialmente o caso e trouxe reconhecimento institucional da responsabilidade. O encerramento do caso, mais de 60 anos após o crime, transformou a história de Carol Ann em um símbolo poderoso de persistência investigativa. Não houve prisão recente, nem julgamento transmitido pela televisão, mas houve algo igualmente significativo:
uma conclusão oficial baseada em reavaliação minuciosa de provas históricas. Para a família, a declaração do grande júri representou uma forma tardia de justiça, mesmo sem sentença judicial. Para o público, o caso evidencia como crimes antigos podem ser interpretados à luz de novas metodologias e como decisões investigativas do passado podem ganhar novo significado décadas depois. A história de Carol Ann Docherty permanece como um lembrete de que o tempo pode atrasar respostas, mas não necessariamente impede que a verdade seja formalmente reconhecida. O desaparecimento de Carol Ann não foi apenas mais um caso policial em 1962, foi um evento que paralisou completamente a pequena comunidade onde ela vivia. Carol tinha apenas 9 anos. Era conhecida por sua rotina previsível e por circular com segurança pelas redondezas. No dia do crime, ela saiu sozinha, algo comum para a época, quando crianças tinham muito mais liberdade nas ruas. Horas depois, quando não retornou para casa, a família iniciou buscas desesperadas. Vizinhos se uniram, voluntários percorreram áreas abertas, bosques e terrenos baldios. O corpo foi encontrado em uma área isolada e a confirmação da morte destruiu qualquer esperança de um final feliz. E a cena, meus amados, indicava violência severa. Ai, que triste. A brutalidade do crime chocou investigadores experientes e deixou claro que não se tratava de um acidente. Desde o início, ficou evidente que o responsável conhecia a área e provavelmente observou a rotina da vítima antes de agir. A investigação inicial foi intensa, mas limitada pelas ferramentas disponíveis nos anos 60. Sem DNA, sem bancos de dados nacionais integrados e com tecnologia rudimentar de comparação de impressões digitais, os detetives dependiam quase exclusivamente de testemunhos e cruzamento manual de informações. Diversos moradores foram interrogados. Um dos nomes que surgiram repetidamente foi o de William, um homem que vivia na região e cujo comportamento chamou a atenção das autoridades. Relatos indicavam atitudes suspeitas e possíveis inconsistências em sua versão dos fatos. Ainda assim, não havia evidência física suficiente que o colocasse diretamente na cena do crime na época. Sem provas concretas, a promotoria não conseguia avançar. O caso começou a esfriar, transformando-se lentamente em um caso arquivado, enquanto a família de Carol carregava décadas de dor sem respostas oficiais. Ao longo dos anos, o assassinato de Carol Ann se tornaria parte da memória coletiva local. Novos detetives assumiram o departamento, gerações passaram, mas o caso nunca foi completamente esquecido. A grande virada começou quando arquivos antigos foram digitalizados e reavaliados sob uma perspectiva moderna. Investigadores analisaram novamente depoimentos originais, mapas da cena do crime e inconsistências registradas na época. O nome de William reapareceu com força. Mesmo tendo morrido em 2002, novas análises comportamentais e a visão minuciosa de declarações feitas por ele ao longo dos anos revelaram padrões que, na década de 1960, não eram plenamente compreendidos. O caso foi então levado a um grande júri, que avaliou décadas de material acumulado. Em 2025, mais de 60 anos após o assassinato, o grande júri concluiu oficialmente que William Schroeder era o responsável pela morte de Carol Ann Docherty. Não houve prisão, não houve julgamento televisionado e nenhuma sentença pôde ser aplicada porque o suspeito já estava morto. Ainda assim, a declaração formal trouxe algo que a família aguardava há mais de meio século: reconhecimento oficial da verdade. O encerramento do caso demonstrou que investigações antigas podem ganhar nova vida quando revisadas com rigor e persistência. A história de Carol Ann não termina com um tribunal lotado ou com algemas sendo fechadas, mas com algo igualmente poderoso: o reconhecimento público de responsabilidade, mesmo décadas depois. É um caso que mostra como o tempo pode atrasar a justiça, mas não necessariamente impedir que a verdade venha à tona. Então é isso, meus amados. Esse foi o nosso caso de hoje. Vocês gostaram dessa história?
64 anos se passaram e a história foi solucionada. A justiça foi feita para o caso de Karen Ann Dougherty. Deixe nos comentários o que vocês acharam da história de hoje. Amados, vou fazer uma observação aqui para todos nós. Temos sempre que tomar cuidado. Cuidar e observar as nossas crianças, e nunca deixá-las com desconhecidos ou confiar em pessoas estranhas. Precisamos ensinar sempre isso a elas também. É isso. Muito obrigada por sua presença aqui. Quero aproveitar este momento para agradecer a todos os meus inscritos aqui do canal. Muito obrigada. Se você se interessa por histórias de crimes reais, se inscreva no canal, ative o sininho, deixe o seu like e compartilhe para mais pessoas, porque isso me ajuda muito. Lembrando que os vídeos aqui da Sala de Justiça também são podcast, e você pode ouvir quando e onde quiser. Não perca os próximos episódios, porque histórias assim você só encontra aqui, na Sala de Justiça. Beijos da Sol e até a próxima!